Nós aqui em Portugal é que dizemos sempre que o jornalismo tem que ser neutro, tem que ser isento, tem que ser imparcial e que o jornalista está ali apenas para dizer o que é que aconteceu e quais é que são os factos e que nada da sua vida deve estar incluído ou nada das suas opiniões ideológicas deve estar incluída no seu trabalho. O jornalismo é sempre engajado politicamente. Acho que essa ideia de que só os jornalistas que fazem coisas contra poder é que são engajados é uma ideia. Há uns que são de causas mais perto do poder, outros são de causas menos perto do poder. Eu acho que fechar todas as peças e todos os trabalhos jornalísticos, como foi defendido por a maior parte dos diretores e administradores de jornais que tiveram no painel, nessa conferência, há 1 ou 2 dias, parece-me que é caminharmos para uma distopia elitista em que toda a gente tem que pagar para poder saber o que é que se está a passar no mundo. Eu acredito no jornalismo como um bem público. E o jornalismo como um bem público, para mim, deve ter acesso livre. Eu acho que é possível continuar a fechar trabalhos jornalísticos e eles poderem ser abertos, por exemplo, a quem não pode pagar. Aquilo que me parece bastante distópico é defender, pura e simplesmente, como aconteceu nessa tal conferência, um acordo de cavalheiros de todos os jornais portugueses para que se fechasse tudo. E tudo era fechado para toda a gente. E isso aí parece-me bastante distópico. E é exatamente por ser um problema da democracia que não tem que ser resolvido apenas pelos jornalistas ou pelos cidadãos, como, por exemplo, defendeu o secretário de Estado do Audiovisual, Média e Cultura, Nuno Artur Silva, exatamente nessa conferência. Como é que o secretário de Estado acha que um dos maiores problemas, pelo menos para mim, um dos maiores problemas da nossa democracia tem que ser resolvido individualmente? É exatamente, eu disse isso ontem na conferência, é exatamente o mesmo business as usual que nós usamos para resolver os outros grandes problemas da nossa geração, alterações climáticas, que é problemas globais, soluções individuais, e eu não acredito nisso. Obviamente também vejo, como o Ricardo Costa disse, com cinismo e desconfiança, o Estado estar presente e ser um ator relevante na subsidiação. Obviamente vejo com cinismo e com desconfiança, mas também vejo com cinismo e desconfiança que seja apenas o grande capital a garantir que estes órgãos de comunicação... Eu sou transparente o suficiente para dizer que não há almoços grátis, e eu concordo que não há almoços grátis. E por isso é que o nosso objetivo é um dia não precisarmos de coisas como a Open Society Foundations, ou um dia não precisarmos de coisas como publicidade. E esse é o caminho que nós estamos a tentar fazer, é tentar chegar a um ponto onde as pessoas estão a pagar para o nosso trabalho. Não é? Se calhar o Fumaça não é sustentável hoje em dia com as condições que nós hoje temos, com 6 pessoas a trabalhar. Mas o Fumaça vai continuar provavelmente a trabalhar, nem que seja só com uma pessoa. Não é? É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Num dia de julho de 2016 entraram-me em casa 4 jovens. Traziam uma garrafa de vinho e perguntas sobre jornalismo. A conversa começou com uma citação de Amy Goodman, fundadora do Democracy Now! Eu vejo os meios de comunicação social como uma grande mesa onde nos sentamos para debatermos os temas do mundo. Guerra e paz, vida e morte. E tudo o que não seja isto prejudica uma sociedade democrática. Concordei relutante com a frase, porque sempre vi a comunicação social de forma menos bondosa. Como um palco onde se confrontam poderes e, como na academia ou no cinema, na política ou na rua, vence o poder que tem mais poder. Os 4 jovens tinham um podcast e foi a primeira vez que dei uma entrevista para um meio deste género. Estava longe de imaginar que eu próprio estaria 1 ano e meio depois a fazer o mesmo. Era ainda uma coisa amadora, de amigos. Penso que aquela era a sua segunda entrevista. Não por acaso, o tema era a comunicação social. Entretanto, o É Apenas Fumaça, que depois se tornou apenas Em Fumaça, passou a ser um dos poucos projetos independentes de comunicação social com sucesso. Candidatou-se e recebeu uma bolsa de apoio a jornalismo independente de 80 mil euros em 2018 e de 175 mil euros em 2019.
Um dos seus jornalistas recebeu uma bolsa de investigação jornalística da Gulbenkian. As 3 bolsas e o apoio dos ouvintes e leitores garantem a sobrevivência do projeto e o seu mérito tem sido confirmado por muitos prémios e crescente importância junto do público. Isto permite-lhes viver sem publicidade, sem dependências e sem patrões. O Fumaça foi precursor de um movimento lento, difícil e sem vitória certa de recuperação de um jornalismo que não cede ao espetáculo, ao imediatismo e ao sensacionalismo e procura alternativas à mercantilização da informação. Vivemos uma crise de mediadores. Afirmar isso passa por repensar os mediadores. Repensar o modelo de financiamento, o tipo de jornalismo que queremos e as dependências que dispensamos. Nuns casos, isto passa por inovar, noutros, por tentar andar para trás, para reconstruir uma relação de confiança com os cidadãos que se perdeu. Se não com toda a comunidade, pelo menos com aqueles que querem continuar a ter acesso à informação credível. Ricardo Esteves Ribeiro era, se bem me lembro, quem trazia a garrafa de vinho na mão. Sem querer fazer distinções, tem sido um dos principais rostos deste projeto. Recebeu o Prémio Revelação Gazeta do Clube de Jornalistas com a primeira grande reportagem do Fumaça na Palestina ocupada. Tem 26 anos, é jornalista e é o meu convidado de hoje. Para repetirmos uma conversa com 3 anos, agora em lugares trocados e na casa deles, o estúdio do Fumaça. Muito obrigado, Ricardo, por teres aceitado este meu convite e mudares tu de posição para o que é costume e eu de posição em relação à última conversa que tivemos gravada. E bem-vindo à nossa redação. Muito obrigado. Para os que nos ouvem, explica o que é que funciona, como é que isto funciona exatamente, como é que funciona o Fumaça? O Fumaça é um projeto de jornalismo independente, progressista e dissidente, com investigação e tempo para pensar, focado em direitos humanos. Portanto, os principais temas que nós focamos, em que nós trabalhamos são temas como racismo, precariedade, habitação, saúde, educação, direitos de imigrantes, direitos LGBT, ambiente. E temos-nos focado nesses temas porque achamos que são os temas mais importantes da nossa sociedade e mais estruturais da nossa sociedade. E aquilo que tentamos fazer é ir mais longe, falar com pessoas que usualmente não são ouvidas, falar com pessoas que... falar sobre temas com a profundidade que usualmente nós não vemos nos órgãos de comunicação tradicionais, não nos substituindo a eles, mas tentando fazer aquilo que achamos que não está a ser feito. A maneira como trabalhamos... Vocês são quantos aqui? Nós somos um grupo, neste momento, de 6 pessoas que têm contratos a trabalhar todos os dias, em que 4 deles são jornalistas e, na prática, um deles não tem feito investigação nos últimos tempos, apesar de fazer algumas peças, mas não tem feito investigação nos últimos tempos porque está focado em áudio, portanto faz mistura, masterização, produção, faz todas as bandas sonoras originais de todos os trabalhos que nós fazemos. E depois temos 3 jornalistas que trabalham todos os dias em peças e, portanto, estão a investigar todos os dias, em que um deles é o editor, que é o Pedro Miguel Santos. E depois eu e a Margarida David Cardoso. A Margarida trabalhava no Público até ao início deste ano. E depois temos o Mo Tafes, que trabalha em marketing e trabalha em fundraising, e a Joana, que trabalha em vídeo e design. E depois temos um grupo de outras pessoas que trabalham connosco, na prática trabalham connosco como voluntários e, portanto, são pagos enquanto estão a fazer, quando fazem trabalhos connosco, em que 2 deles são jornalistas, a Maria Almeida, que fez comigo a peça que tu citaste da Palestina, e o Frederico Raposo, que também vai fazendo peças. Na prática, o Frederico até fez parte da redação e agora já não faz. E pronto, depois temos algumas outras pessoas que trabalham, que fazem o nosso site, etc. É basicamente isso. Deixa-me pegar no que tu disseste de vocês serem dissidentes e progressistas. Lê-se de facto na descrição do Fumaça isso mesmo. Somos dissidentes porque entendemos que há outras narrativas mediáticas para apresentar, que há mais mundo, outras histórias e perspectivas para mostrar, vozes diferentes para ouvir. Interessa-nos falar com quem tem menos espaço. Isto é uma declaração política, não é? Claramente. Nós assumimos como contrapoder. Nós dizemos que não somos pés de microfone dos políticos e que não queremos sê-lo. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer... O jornalismo hoje em dia, mais do que pé de microfone de políticos, os políticos já não são muito bem tratados por jornalismo. Não têm assim tanto poder, os políticos. Mas eu não acredito que o Marcelo Rebelo de Sousa vá a algum sítio sem jornalistas atrás, e não acredito que os líderes vão a algum sítio sem... Mas pode ser... E eu não estou a dizer que isso é uma decisão sequer dos jornalistas, acho que isso é uma decisão editorial que as redações fazem, a maior parte das redações fazem, e aquilo que nós dizemos é nós não queremos fazer isso, nós não vamos fazer isso. Eu acho que isso tem que ser feito. Mas quando dizes há uma declaração política, isso que tu estás a falar é uma escolha editorial. Que também é política. E a minha pergunta seguinte é, porque vocês dizem que são progressistas, portanto isso já não é uma escolha editorial, não é? É uma escolha
político-ideológica, se quiser. Vocês dizem progressistas, podiam dizer de esquerda. Acho que progressista é uma coisa... Achas que é? Eu não acho. Acho que é menos comprometedor. Sim. Tu achas que ser progressista quer dizer ser de esquerda? Acreditar no progresso social e acreditar que todas as pessoas têm necessidades básicas garantidas e direitos humanos. Acho que não existe progressismo de direita, pelo contrário, a direita por natureza é conservadora, mesmo aquela que quer mudar, é mudar para manter os poderes que existem. Acho que não há uma direita progressista. Tenho algumas dúvidas. Eu gosto da expressão, aliás, acho que quem usa bem a expressão são mesmo os americanos, que usam bem a expressão progressista. Isso é verdade. Portanto, eu acho que o progressista, aliás, não é de centro-esquerda, o progressista é mesmo de esquerda, mas não é para isso que estamos aqui a falar. Achas que pode haver um jornalismo engajado politicamente? O jornalismo é sempre engajado politicamente. Acho que essa ideia de que só os jornalistas que fazem coisas contra poder é que são engajados é uma ideia bastante... Jornalistas de causas, é o que costumo dizer. Exatamente. Não, os jornalistas são todos de causas, não é? Há uns que são de causas mais perto do poder, outros são de causas menos perto do poder. E agora, aquilo que eu acho que é em Portugal, e não é tanto, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, não é? Nos Estados Unidos e no Reino Unido até isso não é uma coisa assim tão usual. Nós aqui em Portugal é que dizemos sempre que o jornalismo tem que ser neutro, tem que ser isento, tem que ser imparcial e que o jornalista está ali apenas para dizer o que é que aconteceu e quais é que são os factos e que nada da sua vida deve estar incluído ou nada das suas opiniões ideológicas deve estar incluída no seu trabalho. Há até um jornalista que diz que não vota para ser totalmente independente. Exatamente. Santos diz que não vota para ser totalmente... Eu acho que isso... É uma má notícia para lhe dar, não resulta. Eu acho que isso é bastante... nota, no caso dele. Eu acho que isso não só é bastante tonto, como é muito pouco inteligente, porque a mim parece-me que aquilo que me parece que é mais inteligente enquanto jornalista é exatamente ser transparente e dizer aquilo que eu venho. Não é? Eu digo às pessoas que eu sou progressista, eu acredito que todas as pessoas devem ter direitos humanos. Conta depois é um método, não é? Ou seja, exatamente. Eu tenho que, obviamente, tenho que cumprir as regras deontológicas e tenho que cumprir uma série de regras que obviamente estão inerentes à minha profissão enquanto jornalista, mas eu tenho as minhas ideias, obviamente, não é? E até posso dizê-las, tenho que ser transparente quando é que são as minhas ideias e quando é que isto aqui é a realidade ou quando é que isto aqui são factos, não é? E isso é que é importante. Eu acho que isso aí é uma discussão muito mais importante e muito mais grave em relação àquilo que está a acontecer na comunicação social em Portugal, e não só em Portugal, certamente. Isso sim é uma discussão muito mais interessante do que se os jornalistas são não imparciais, porque isso é uma não discussão. Os jornalistas são imparciais, os jornalistas têm as suas ideias e são obviamente engajados. Agora, eu sou engajado em relação a focar-me naqueles que têm menos poder, que têm usualmente menos espaço mediático e que são desprivilegiados, ao contrário dos que são privilegiados. Bem, depois há outros jornalistas ou há outros diretores, há outros editores que são mais... que acham que são mais... que são mais engajados em relação àqueles que têm mais privilégio e têm mais poder. Aquilo que acontece em Portugal e que eu acho bastante estranho e com o qual nós tentamos lutar é a ideia de que aqueles que dizem que são neutros, aqueles que são mais engajados com o poder e que usualmente estão também mais perto do poder, são aqueles que dizem que são neutros. Mas não são neutros, são só a favor do poder. Não, eu não sei. Estou a dizer que em Portugal acontece, mas eu não conheço as outras realidades, portanto não sei dizer. Mas a verdade é que se tu olhares... Mas achas que há um problema de pluralismo? Achas que há um problema de pluralismo na comunicação social portuguesa? Acho que sim. Acho que há um problema. Eu acho que ele tem que ser combatido e tem que ser combatido. Aliás, estava a dizer que estava a ouvir. Fui a ouvir a nossa entrevista e essa foi... A direita queixa-se que os jornalistas são de esquerda. Eu já tentei explicar a alguns que quem decide o que sai nos jornais não são os jornalistas, são os editores e os diretores. Também é isso que define uma linha editorial. Também é verdade, mas também a verdade é que eu não tirei curso. Portanto, não tirei curso nenhum, nem sequer não de jornalismo e nada. E também nunca trabalhei em nenhuma outra redação a não ser a do Fumaça. O primeiro trabalho, aliás, o meu segundo trabalho, então, na altura nem sequer era jornalístico, mas a minha segunda entrevista da vida foi contigo, como tu disseste no início. E a primeira foi com o Rui Tavares. Portanto, eu não conheço jornalistas, não conhecia jornalistas, os meus pais não eram jornalistas, a minha família ninguém era jornalista, portanto eu nunca me dei com jornalistas antes de começar a ser jornalista e começar a trabalhar no Fumaça. Mas uma das coisas que eu me tenho apercebido, ao contrário talvez daquilo que eu achava, é que os jornalistas também são uma classe muito conservadora. Talvez seja. mas muito mais conservadora daquilo que eu achava. E portanto sim, talvez os jornalistas não sejam todos progressistas ou não sejam todos de esquerda, mas eu achava que eram um bocadinho mais progressistas do que aquilo que na realidade é um são. Trabalho, Agora, eu também concordo é um trabalho contigo. Cada vez mais alienado e proletarizado, onde não é muito importante qual é o perfil ideológico dos jornalistas, porque é exatamente, eu acho que a hegemonia no jornalismo ultrapassa a questão pessoal do que é que cada um daqueles jornalistas é. Pois, mas agora, a verdade é que também, poder, de certeza que havemos de falar sobre isso, mas a verdade é que também a falta de tempo
também Vamos falar disso. Também, obviamente, tem um papel nisso. Agora, deixa-me só dizer-te uma coisa em relação a isto, em relação à falta de pluralismo. Uma das outras coisas que eu tenho descoberto ultimamente, quando tenho estado agora em mais, sei lá, ainda esta semana tive uma conferência sobre o financiamento dos médias, é que os diretores de jornais em Portugal, isso era uma das coisas que eu também não sabia, os diretores de jornais de Portugal parecem ser todos de direita também. E isso, sim, é um problema de pluralismo em Portugal. Ou pelo menos parecem ser todos conservadores. Preocupa-te a compra da TVI pela Cofina? Claro que sim. Claro que sim. Obviamente. Exatamente pela falta de pluralismo que isso vai trazer, também, não só por quem é que vai comprar, não é? Não só por quem é que vai ter mais poder. Que tem um projeto político. E que não só tem um projeto político, como tem um projeto também jornalístico com o qual eu discordo profundamente. O projeto jornalístico é um projeto político. Naquele caso, então, é muito evidente. Exatamente. E, portanto, acho bastante perigoso, sim. E depois não só por causa disso, porque me parece também que vai haver aquilo que, entre aspas, se vai chamar também talvez nos jornais um ajustamento nas redações e, portanto, também me parece que vai acontecer. Já está a ver. Que muita gente vai deixar de ter trabalho mais uma vez. É verdade que isso tem acontecido em todos os lados, não é só na Cofina, não vai ser só na Cofina e na TVI, mas isso já também está me preocupa. A ver fora da Cofina, é isso que eu estou a dizer, ou seja, já se está tudo a preparar para o impacto que isto vai ter, porque é evidente e é grande. E essas duas coisas preocupam-me bastante. Sim. E o facto dos jornalistas saberem que haver não sei quantos jornalistas que temem que metade do mercado lhes fique vedado, é também um problema, porque dá a uma empresa um poder brutal. Mas eu queria voltar ao vosso projeto. De onde é que veio o sentimento que tinham que dar um passo de uma coisa de amigos, que era aquilo que eu vi há 3 anos quando foram ter comigo, para a profissionalização? Como é que isso aconteceu exatamente? Começou a dar demasiado trabalho e vocês perceberam que precisavam dedicar mais tempo? Qual foi a razão? Porque sentiram, porque podiam, a maior parte dos podcasts continuam a ser feito, o meu próprio, não é? Continua a ser feito. Não diria que foi. Digo não profissionalizado, mas muito semi-profissionalizado. Não diria que foi porque começou a dar demasiado trabalho, mas acho que foi porque começou a dar demasiado prazer. O Fumaça começou em 2016 como tu disseste, um grupo de amigos que se juntou para... Nós víamos projetos de jornalismo independente fora de Portugal, sei lá, o Democracy Now!, da Amy Goodman, o Intercept, o Correspond, na altura o Athens Live, na Grécia, que vinham fazer perguntas que usualmente não estavam a ser feitas, trazer uma discussão com a profundidade que usualmente não estava a ser feita e que também não estava a ser feita em Portugal, obviamente. Na altura eu acho que pelo menos na altura não havia nenhum projeto que viesse, que se dissesse a querer fazer menos, mas melhor, e menos e mais aprofundadamente, e portanto nisso não estava a acontecer, e nós pensámos, bem, eu lembro-me perfeitamente de chegar a casa e dizer também a amigos meus, olha, isto aqui, alguém devia fazer uma coisa deste género, alguém devia fazer um Democracy Now! Em Portugal, e disseram, então faz tu, e eu... então o que fiz foi que falei com uma série de amigos e dissemos, vamos convidar 3 pessoas, se alguma dessas 3 pessoas aceitar, fazemos umas conversas, e mandámos-te um e-mail a ti, ao Pacheco Pereira e ao Rui Tavares. E se tu perguntas, bem, são pessoas que usualmente têm espaço, portanto não era assim uma coisa assim tão pensada. E na realidade não era assim tão pensado politicamente na altura, na realidade. Eram só conversas, aliás, levávamos uma garrafa de vinho, etc. Pacheco Pereira não nos respondeu, hoje já nos respondeu, mas eu agora tenho que ler o livro, a biografia do Cunhal antes de fazer a entrevista, e são umas milhares de páginas. Mas pronto, isso começou na prática só com... E tu respondeste. E só o Rui, que não bebo vinho. E o Rui estava a durante o dia. Portanto, vocês beberam sozinhos a garrafa de vinho. Eu acho que nem bebemos nesse dia. Mas começou só como um podcast de conversas. Aquilo que depois seguiu foi que nós gostávamos mesmo muito daquilo que estávamos a fazer. Eu gostava, nós passávamos 1-2 semanas a preparar as entrevistas. Aliás, eu acho que essa era a parte que eu mais gostava na altura. E não só isso estava a acontecer, como ao mesmo tempo as pessoas que nos ouviam e que começaram a ouvir-nos começavam a dizer, aquilo que vocês estão a fazer é jornalismo. Nós não sabíamos que era jornalismo, mas eles diziam, aquilo que vocês estão a fazer é jornalismo. Ok. E depois nós começámos a pensar, vamos começar a ir a manifestações. Devo dizer que é uma das coisas que me faz confusão. Isto pode parecer uma à parte, mas não é. A ideia de que o jornalismo é uma profissão para pessoas que se formaram em jornalismo. Eu também. Eu, além de achar que os cursos de comunicação social não têm grande utilidade, peço desculpa a quem nos ouça e tem um curso de comunicação social, exatamente porque acho que o jornalismo deve ser uma profissão
há algumas profissões que devem ser profissões totalmente abertas. Exatamente pelo poder que dão e porque ganham em ser abertas, porque ficam melhores quando são abertas. Mas eu também concordo contigo. Aliás, nós chegámos a esta... Acho que se chega ao jornalismo, acho que é isso, acho que é um sítio onde se chega. Mas o Fumaça acabou por chegar isto... Bem, continuando de uma parte, já vou voltar à história, mas nós chegámos a esta contradição idiota de que o Prémio Gazeta que nós ganhámos, que foi atribuído a mim, eu como autor da Palestina, Histórias de um País Ocupado, dessa série que nós fizemos, foi escrita por mim, escrita, editada, narrada, reportada por mim e pela Maria Almeida, mas a Maria Almeida não pôde ganhar o prémio porque ela não tem carteira de jornalista. E portanto a Maria Almeida... Mas eu sou a favor que haja carteira de jornalista. Eu também. Eu não sou a favor das barreiras à entrada que a carteira tem, sou muito mais a favor das portas para a saída. Isso muito mais. E portanto isso é uma contradição. Toda a gente deve poder ser jornalista, nem toda a gente deve poder continuar a ser jornalista. É exatamente isso. Agora, voltando a isso, nós começámos a fazer outras coisas, começámos a fazer manifestações, chegávamos a manifestações onde usualmente não iam outros órgãos de comunicação social, ou iam, entrevistavam os deputados e iam-se embora, e nós ficávamos, íamos falar com as pessoas que lá estavam, fazíamos-lhe 2 perguntas, que era quem és tu e porque é que estás aqui? E isso começou a crescer em nós a ideia de que nós queremos fazer isto. Eu só queria trabalhar naquilo. E então começámos a pensar, vamos despedir-nos. E quando nós pensámos nisso, as pessoas diziam que nós éramos loucos, não é? Porque nós íamos falar com jornalistas ou ex-jornalistas e dizíamos, olha, temos esta ideia, queremos fazer disto um projeto profissional, e toda a gente dizia, pá, mandem um e-mail para o Público, mandem um e-mail para o Expresso, etc. E façam esse projeto lá. Nós, não, se fosse para fazer isso, candidatávamos para ir trabalhar para lá. Vocês acreditam, acho, tal como eu, que o futuro da credibilização do jornalismo, eu estou a pôr as palavras na vossa boca, mas imagino que sim, por exemplo, o trabalho que fazem está naquilo que se pode chamar slow news. Mas a verdade é que nenhum de nós vai ao Fumaça para saber o que aconteceu hoje ou ontem. Portanto, uma coisa não substitui a outra. E a minha pergunta é se não são as notícias do dia que atraem o público para a investigação e para a reportagem. Se há um público para isto especificamente que garanta a sustentabilidade de um projeto. Ou seja, se não há aqui um problema de escala. Pois não sei, é uma pergunta que nós temos que responder... Talvez em Portugal, sobre Portugal, coisas em português sobre Portugal, talvez haja um problema de escala e nós não sabemos, temos que responder, não é? Mas não há muitos projetos, ainda não houve muitos projetos que tivessem feito isto, ou pelo menos tentassem fazer isto e sobrevivessem tempo suficiente. E que tivessem sobrevivido tempo suficiente, por exemplo, até, eu diria, com contratos de trabalho, sem precariedade, etc. Já vamos lá também. E isso... A verdade é que isto nunca aconteceu. Aquilo que nós estamos a tentar fazer e imaginar que não é só isto, é muito mais do que isto. Aquilo que nós queremos também tentar é fazer com que o nosso projeto seja totalmente financiado pelas pessoas. Isso aí nunca aconteceu em Portugal e, portanto, nós não sabemos se isso vai ser uma realidade ou não. E se é possível ou não é possível. Mas a vossa opção por slow news também tem a ver com a dimensão do projeto, ou seja, porque fazer noticiários diários exige mais pessoas. Claro. Se vocês pudessem, fariam? Não. Aliás, achámos que queríamos fazer isso no início, quando nos profissionalizámos e quando começámos, foi em abril de 2018. Nós tivemos uma reunião editorial bastante grande a dizer, bem, nós agora temos uma redação, vamos planear aquilo que nós queremos fazer. E uma das coisas que estava planeada era não só fazer as entrevistas, começar a fazer histórias que antes não fazíamos. Nós antes já fazíamos entrevistas, agora a Palestina foi um dos casos, mas antes já tínhamos tido algumas outras histórias ou reportagens. Porque as entrevistas são, apesar de tudo, também as mais baratas de fazer. E são mais rapidamente, são feitas mais facilmente e mais rapidamente, sim. Mas uma das outras coisas que queríamos fazer era um telejornal semanal, muito parecido com aquilo que o Democracy Now! Faz. Aliás, nós temos 2 edições desse jornal, uma que não foi lançada, um 0, e uma que foi lançada, aliás está online, mas decidimos não fazer, por 2 razões. Uma, porque não conseguíamos fazer aquilo e continuar a fazer o resto. Portanto, tínhamos que fazer uma decisão. Ou fazíamos só este telejornal... Há uma questão de escala e dimensão, não é? Há uma discussão, não sei se é uma questão de escala em relação às pessoas que nos ouvem, mas claramente uma relação de dimensão da nossa equipa. Sim, era impossível fazê-lo fazendo tudo o resto. Isso era impossível fazê-lo claramente. Até porque era em vídeo, começámos a fazer vídeo, etc, etc. Mas a segunda coisa que pesou na nossa decisão foi que nós não gostávamos tanto de fazer aquilo. Nós começámos a descobrir que aquilo que nós gostamos de fazer é investigação.
E, portanto, se aquilo que antes o Fumaça era um projeto que se focava em direitos humanos e, portanto, podia fazer entrevistas, podia fazer o que quer que seja, cada vez mais nós nos temos chamado a nós próprios um projeto de jornalismo de investigação. Porque mesmo as entrevistas que nós fazemos, nós chamamos de jornalismo de investigação e, portanto... Tu falaste dos contratos de trabalho. Aliás, falaste disso quando recebeste o prémio também, o prémio Revelação. Portanto, vocês têm contratos de trabalho, não têm falsos recibos verdes, nem falsos estágios. Pensas que essa precariedade reduz a independência? Ou seja, que a precariedade dos jornalistas reduz a independência dos próprios jornalistas mais do que a precariedade, por exemplo, de saber que o Fumaça pode acabar amanhã? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Porque vocês têm uma situação precária do ponto de vista sim. como grupo. Claro. Faz alguma diferença a precariedade individual do jornalista no grupo ou a precariedade de todo o projeto? Não sei, não te posso responder. Para mim, eu não estou aqui a discutir, evidentemente, a justiça de ter os contratos de trabalho, não é isso. Estou a falar, há um problema de proletarização dos jornalistas, evidentemente, que lhes retira a autonomia e a independência, evidentemente, mas isso não acontece também num projeto precário como estes. Obviamente que para nós é um problema acharmos que, só sabermos que em maio ou em junho, se nada mudar, vamos estar desempregados. Obviamente que isso é verdade. Acho que há uma série de outras condicionantes que fazem com que nós estejamos muito mais livres a trabalhar do que um jornalista que esteja a trabalhar numa redação gigantesca como o Público ou como o Expresso e que seja precário. Uma delas é que aqui os jornalistas são quem manda na redação e são quem manda em todas as decisões, não só editoriais como as decisões do projeto, não é? E não é isso, não acontece no Público, não acontece no Expresso ou em qualquer... que acontece. Não acontece, porque são as administrações e são as direções editoriais que escolhem aquilo que vai ser feito. As editoriais e as administrações não é a mesma coisa, não é? As um mais o outro, são jornalistas, não é? Um mais o outro. Não são escolhidos pelos jornalistas, mas são jornalistas. Sim, mas não tem que ser, mas por acaso em Portugal são. Mas uma pessoa que seja jornalista numa redação com dezenas de pessoas, dos órgãos de comunicação tradicionais, aqui não tem o mesmo poder que tem uma pessoa que seja jornalista no Fumaça. Nós aqui discutimos o que é que vai acontecer com o Fumaça. Nós podemos discutir acabar com o Fumaça, mudar o Fumaça e podemos discutir na prática decidir o que é que queremos fazer com isto, não é? Podemos discutir, por exemplo, que nos próximos 2 meses não vamos publicar nada. E nós decidimos isso aqui. Sentámos numa mesa, as 10 ou um bocadinho mais pessoas que fazem parte do Fumaça e decidimos isso. E isso é obviamente uma vantagem. Portanto, isso aí faz também com que nós tenhamos a transparência de saber exatamente o que é que pode ou não acontecer. Aliás, a pessoa que nós contratámos há menos tempo foi a Margarida David Cardoso, que veio do Público. A Margarida sabia perfeitamente que em maio de 2020 o Fumaça, se nada mudasse, iria acabar. E ainda assim decidiu juntar-se. Agora... Se é meio nada, ou seja, se dizes isso, significa que a conclusão de uma pergunta que tinha aqui para ti, se o Fumaça é financeiramente sustentável a longo prazo, a resposta por enquanto é não. Sim, por enquanto é não. E isso não diz qualquer coisa sobre a viabilidade deste tipo de projetos? Acho que diz muito sobre o espaço mediático e a comunicação social em Portugal. E diz muito também sobre o espaço económico em Portugal, obviamente, não é? E até sobre a dimensão do mercado. E sobre a dimensão do mercado também. Ou seja, este projeto provavelmente nos Estados Unidos era viável. Exatamente, do ponto de vista económico. Claramente. Há uma coisa que... Agora, eu acho que isso não quer dizer que o Fumaça não seja sustentável a longo prazo. Aquilo que eu acho que isto quer dizer é que o Fumaça, nestas condições, não é sustentável em 2 anos. Eu estou a querer, para as pessoas que nos estão a ouvir, nós estamos aqui, eu estou a querer falar aqui sobre isto, não é só para falar do Fumaça especificamente. Claro. É para explorarmos aqui quais são as alternativas a projetos quais são as possibilidades de projetos alternativos ao tipo de empresas de comunicação social que temos. Eu acho que aquilo que isto quer dizer é que o Fumaça, com as escolhas que nós fizemos, com as decisões que nós tomamos, não é sustentável em 2 anos. Ou se calhar até menos de 2 anos. Nós na realidade começámos em abril de 2018, portanto na prática em menos de 1 ano, o que eu acho que é bastante normal. Parece-me bastante normal que um projeto que começa com o Fumaça sem o capital que outros projetos começaram, ainda há pouco tempo que o ECO e o Observador começaram, e hoje não sei se pode dizer que são sustentáveis, mas hoje ainda continuam, têm dinheiro, têm trabalhadores, não faço a menor ideia. Tem trabalhadores, tem dinheiro, não sei, nem agora, tu nem a maior parte das pessoas. O Observador sabemos que continua a dar prejuízo, portanto. Pronto, mas também sabemos de onde é que veio o dinheiro e que ele continua a dizer que não é sustentável, a não ser por aquilo que eu costumo chamar de mecenato ideológico. Mas pronto, é sustentável em relação... utilizando uma dessas ferramentas. É um dos problemas que se põe à democracia, que a partir do momento que os jornais puderam passar a dar prejuízo
ou isso tornou-se normal, significa que o que substituiu os leitores foi o mecenato ideológico. E o mecenato ideológico, ou seja, o dinheiro tem cor. Esse é um debate difícil sempre. Mas porquê é que não arranjas, porquê é que não arranjam uns empresários de esquerda que deem dinheiro? Eu pergunto, empresários de esquerda, mas onde é que existe essa figura esquisita do tipo que diz, eu quero fazer um jornal para convencer as pessoas a pôr-me a pagar mais impostos. Seja como for, voltando à discussão de se é ou não sustentável algo como fumaça, eu acho que aquilo que isto mostra, mais uma vez, é que não é sustentável em um ano e qualquer coisa. O que para nós era imaginável. Nós nunca imaginámos que num ano e qualquer coisa nós fôssemos sustentáveis. Agora, aquilo que mostrou este ano de 2019 foi que a quantidade de pessoas e a quantidade de donativos que nós temos recebido diariamente, semanalmente ou mensalmente, e o crescimento que isso teve. Nós em janeiro ganhávamos mais ou menos 400 euros por mês. Em novembro ganhamos... nós ganhávamos até antes do discurso do Gazeta ter sido publicado online, ganhávamos mais ou menos 2.000 euros por mês. Desde essa altura nós tivemos mais 70 pessoas a pagar-nos por mês um valor. Portanto, eu diria que estamos mais ou menos nos 2.300, 2.000 e qualquer coisa por mês. Isso já paga um salário, não é? Um bocadinho mais até do que já paga, um bocadinho mais que um salário. E que ainda assim não é um salário muito bom, mas é um salário, por exemplo, a Margarida David Cardoso, que saiu do público para vir trabalhar para a fumaça. Eu acho que isso sim é inacreditável quando nós fazemos a comparação entre alguma coisa, entre trabalhar no público com precariedade ou não e trabalhar no fumaça. Jornalistas que trabalham lá e que, por exemplo, a Margarida ganhou um prémio Gazeta no ano anterior eu ter ganho, e que ganha menos 1 ou 2 ou 3 centenas de euros do que vai ganhar no fumaça. Para a minha experiência, quando ganhei o prémio Gazeta, o mesmo, o Revelação, a minha vida profissional piorou, não melhorou depois de receber. É só para te avisar que... Não estou à espera muito dinheiro, eu só queria mesmo que o fumaça continuasse a pagar os nossos salários, se calhar um bocadinho mais até daqui a uns tempos, mas seja como for, 2.000 e qualquer coisa euros dá para pagar um salário. Isso aí era inimaginável para nós no início do ano, e neste momento isso já é possível. E portanto, voltando à pergunta, isto quer dizer que o fumaça não é sustentável? Bem, se calhar o fumaça não é sustentável hoje em dia com as condições que nós hoje temos, com 6 pessoas a trabalhar, mas o fumaça vai continuar provavelmente a trabalhar, nem que seja só com uma pessoa, não é? Mas o jornalismo não pode viver, vocês recebem bolsas e prémios, não é? Não pode viver disso o jornalismo. Não. Como é que achas que se ultrapassará a crise do modelo de negócio? Vamos por partes. Eu quero ir aqui por partes. Acreditas que o encerramento de conteúdos, que aliás foi defendido na tal conferência, na conferência de que ainda não falámos aqui, mas vamos falar da conferência sobre financiamento dos jornais, que o encerramento de conteúdos para que as pessoas voltem a pagar pela informação como a internet é uma saída? Eu sei que aqui temos acho que aqui temos uma discordância, não é? Eu acho que fechar todos os conteúdos, como foi aliás defendido por... É bom dizer como foi sempre, até muito recentemente, os conteúdos nós tivemos que pagar por informação. Claro. Eu acho que fechar... Por informação mediada, não é? Tratada, claro. etc. Claro. Eu acho que fechar todas as peças e todos os trabalhos jornalísticos, como foi defendido por a maior parte dos diretores e administradores de jornais que tiveram no painel, nessa conferência, há 1 ou 2 dias, parece-me que é caminharmos para uma distopia elitista em que toda a gente tem que pagar para poder saber o que é que se está a passar no mundo. Mas eu não acredito nisso. Bem, mas o mundo muda, não é? E hoje em dia nós temos acesso a uma série de coisas que antes não tínhamos. É verdade que não são de borda, porque nós não temos acesso a coisas. O Ricardo Costa tem uma frase que eu gosto, que é: quando não pagas por produto, quer dizer que o produto és tu. Mas que é completamente verdade. Então, se olhamos para as redes sociais, é verdade. Eu acredito no jornalismo como um bem público. E o jornalismo como um bem público, para mim, deve ter acesso livre. Tal como eu acho. Todos os bens públicos. Tal como eu acho. Eu acredito que a cultura é um bem público e tu pagas para ir a uma peça de teatro. Tal como eu acho que deve haver acesso livre e todas as pessoas devem ter acesso a água, luz e uma série de outros bens públicos. Tudo. Pois, mas eu não sei se deves pagar. A questão é que valores é que tu pagas, não é? Eu não sei se deves pagar por isso e não sei se quem... Aquilo que me parece que é... Eu acho que isto é uma discussão que tem que ser feita de uma maneira muito mais ampla. Mas é que há uma não questão, é só uma questão de... Há aqui uma questão que ultrapassa a questão financeira. Que é... A minha pergunta é, qual é que é... E eu acho que tem a ver com a própria dependência do jornalista. Eu prefiro depender dos leitores do que depender dos anunciantes. Mas eu também. Ou até depender do Estado. A gente já lá vem. Eu prefiro depender dos leitores.
Quer dizer que estou a escrever para eles, mas não é? isso, Daniel, isso estamos de acordo. Aliás, a nossa visão e o nosso objetivo é ser um projeto totalmente financiado pelas pessoas. Aliás, as pessoas hoje em dia, e as tais 450 pessoas ou 500 pessoas que nos dão dinheiro todos os meses e que fazem os tais 2.000 e tal euros que nós ganhamos, elas continuam a dar-nos dinheiro, mesmo nós não fechando as peças que fazemos. Todo o nosso jornalismo é aberto a toda a gente e as pessoas pagam. Sabemos os dois, aliás, porque temos os dois o mesmo tipo, recorremos ao mesmo tipo de financiamento, acho que até à mesma plataforma, não é? Mais ou menos, pronto. Mas sabemos que aí, até pela dimensão de Portugal há um limite, não é? Há uma fronteira. Mas aí também, obviamente, haveria um limite se tu fechasses todos os trabalhos. Não é o mesmo. Porque nem toda a gente vai poder pagar para ver jornalismo. E esse é que é o meu problema. Eu acho que a discussão tem que ser muito mais ampla. Eu acho que é possível continuar a fechar trabalhos jornalísticos e eles poderem ser abertos, por exemplo, a quem não pode pagar. Aquilo que me parece bastante distópico é defender, pura e simplesmente, como aconteceu nessa tal conferência, um acordo de cavalheiros de todos os jornais portugueses para que se fechasse tudo. E tudo era fechado para toda a gente. E isso aí parece-me bastante distópico, porque nós sabemos também, não só vivemos num país, como tivemos a discutir, que não tem a escala suficiente para doar aos projetos jornalísticos que gostam e ainda assim fazer com que eles sejam sustentáveis. Também temos um país que é bastante pobre, onde as pessoas não podem, se calhar, gastar 5 euros ou 10 euros por mês em subscrições de vários jornais para perceberem o que é que está a acontecer no mundo. E a mim provavelmente não subscrevem vários, como também não costumavam comprar vários. Compram um, que era o que costumavam fazer, e gastavam bem mais do que 5 euros, porque compravam-no todos os dias. Mas o mundo está a mudar, não é? Eu acho que também temos que mudar a maneira como pensamos nisso. Eu acho que tem que ser uma discussão muito mais ampla. Eu acredito que... Eu não acho que isso vá resolver também o problema do financiamento dos média. Eu não acho que é fechar todos os conteúdos que resolve o problema do financiamento dos média. E eu também concordo contigo que eu prefiro estar dependente das pessoas para escrever, obviamente. Preferia isso 1000 vezes a ter que ter bolsas da Open Society Foundation. Mas já lá vai. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu posso dizer-te como colunista que desde que os meus artigos estão fechados sinto-me muito mais confortável, porque sei que sou mais apreciado pelos leitores do que pelos anunciantes, portanto. Mas quem é que tem acesso aos teus artigos? Quem para quem assina o jornal. Mas quem é que são essas pessoas? Pois, ouve lá, mas é que o problema é que exatamente o problema é que isso é verdade. E há um problema mais geral que eu acho que tu tens que resolver num combate político que ultrapassa o jornalismo, que é garantir mais rendimentos para as pessoas. Pois é. Não podes instituir a gratuitidade em tudo com o risco de destruires todos os projetos que possam ter. Isso implica, falo da cultura, imagina que de repente todas as companhias de teatro deixavam de cobrar bilhetes. Morriam, num ano morriam, acabavam, não é? Que deixavas de ter que pagar por ver filmes. As coisas morriam, aliás, é o que está a acontecer na realidade. E isso nem sequer aumentou o rendimento das pessoas, o facto de terem mais acesso à gratuitidade. Ou seja, eu compreendo o que estás a dizer e preocupa-me, até porque sei que os meus leitores que me podem ler, são pessoas, apesar de tudo, não digo que são ricos, porque não é preciso ser rico para assinar um jornal, mas não são os pobres, esses seguramente não são. E provavelmente as pessoas que ouvem o teu podcast, se tu fechasses o teu podcast, uma grande parte delas não ia conseguir pagar para poder ouvi-lo, não é? A quem paga, não sei quanto é que seria o valor, mas vamos imaginar que seriam 5 euros por mês, uma grande parte deixaria de ouvir. Não é porque não gostasse o suficiente de ouvir, mas é porque 5 euros por mês para muita gente é bastante provavelmente, dinheiro. Por isso é que eu acho que há uma questão de escala e de diferença, ou seja, acho que a partir de um determinado nível provavelmente podes cobrar do nível da oferta do que tu ofereces. Eu acho que há uma discussão de base e que talvez os próximos temas que vamos falar respondam a isso, que é: eu não vejo e nós não vemos o jornalismo como um negócio. Para mim não é um negócio, nem sequer é uma indústria. E portanto, quando tu deixas de ver o jornalismo como um negócio... Eu também não vejo a cultura como um negócio e, no entanto, compro os livros. Porque é a forma, nas sociedades em que vivemos, de tornar sustentável a vida da pessoa que escreve aquilo. Portanto, não vejo como um negócio, mas vejo que os criativos e os jornalistas e os escritores e os atores comem, querem ter uma vida minimamente confortável e, portanto, têm que ser pagos por isso.
E também não quero estatizar toda, porque acho que às vezes que foi tentado não correu muito bem. Portanto, eu acredito que temos que encontrar aqui um meio termo, mas eu quero falar, temos que fazer aqui, e sim, provavelmente tem que se pagar pela informação. No debate sobre o financiamento público da imprensa, organizado pelo Sindicato de Jornalistas, disseste, reagindo ao diretor do Público, que, como todos os outros, aliás, rejeitou esta possibilidade, porque ele, no caso dele, rejeitou porque disse que não havia almoços grátis, que é aquela expressão que gostamos todos muito, que disseste tu que os almoços pagos pelos proprietários dos grupos de comunicação também não são grátis. Defendes que o Estado financie a imprensa? Sim. Não sei como. Acho que é uma discussão que tem que ser ampla e tem que ser bastante séria, mas que tem que existir. Mas tem riscos. E que tem muitos riscos, obviamente. Tal como tem riscos, obviamente, o capital e o poder económico, ser ele a financiar os jornalistas. Porquê que achas que os diretores acham que não têm riscos? Eu não acho que eles não acham. Eu acho que eles não acham. Tu achas que eles não acham? Pois. Sabes que eu acredito mesmo que a hegemonia de um determinado tipo de opinião consegue milagres. E, portanto, tu achas que o Manuel Carvalho, quando diz que não há almoços grátis na subsidiação do Estado ao jornalismo, acredita que a SONAI de ter o público não existem almoços grátis em a SONAI de ter o público? Acho que acredito. O Manuel Carvalho não sei. Uma das maiores famílias deste país de ter um órgão de comunicação social. Nunca discuti com o Manuel Carvalho esse assunto, aliás, nunca discuti com o Manuel Carvalho, mas do que conheço dos diretores de jornais e das suas opiniões mais íntimas, sim. Acham mesmo que os empresários de comunicação social, desde que o jornal venda, está tudo bem. O que levaria à pergunta, então porquê é que está tudo bem, mesmo não vendendo? Ou seja, ou porquê é que, havendo tanta falta de jornais de esquerda em Portugal, não há um nicho de mercado que os empresários veem? Evidente, há aqui um nicho de mercado que está preocupado, porque é que ele não é ocupado? Mas acho que acho mesmo que a maior parte, acho que há um bias ideológico, um preconceito ideológico que, aliás, ajudará a destruir o jornalismo, porque deve ser o único grupo empresarial. Curiosamente, há um diretor de jornal que defende o financiamento público. Que é? O do Correio da Manhã, o Otávio. O que não deixa de ser curioso. Claro, mas sabes que acho que também talvez seja um pouco injusto dizer que eles não defenderam que o Estado não tem que ter nenhum papel. Eles defendes financiamento indireto, imagino. Sim, eu acho que o financiamento indireto aí era o que eu ia dizer. Estamos todos de acordo que também deve existir. Aliás, os próprios diretores e administradores que estiveram nesse painel, eles próprios também disseram que o financiamento indireto devia existir. Por exemplo, já existiu, o porte pago era uma forma de financiamento indireto. Por exemplo, falou-se em pagar assinaturas pagas pelo Estado. O Estado chegava aos estudantes ou uma classe qualquer e dizia, olha, estão aqui assinaturas pagas. Eu acho que isso é uma coisa interessante de se discutir. Os vouchers, por exemplo, as pessoas terem um voucher para poderem pagar uma subscrição no jornal que quiserem. Mas achas que há um ambiente político que permite isso? Eu acho que não. Não sei porque essa discussão também nunca foi feita. Até porque a credibilidade da comunicação social está muito em baixo, não é? Portanto, eu acho que essa discussão também nunca existiu de uma maneira aprofundada o suficiente para se perceber o que é que as pessoas querem. Sim, é verdade. Durante esta conferência também tiveram 5 deputados do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS, CDS e PSD. E conseguiste perceber mais ou menos o que é que acreditam. E na realidade todos acreditavam que o Estado tem que ter algum papel com financiamento indireto. O Jorge Costa do Bloco de Esquerda disse que devia ter financiamento direto, por exemplo. E acho que foi o único que defendeu isso. Talvez o José Magalhães tenha dito qualquer coisa parecida, o José Magalhães do PS. Mas seja como for, voltando aos diretores, eles acreditam, ou pelo menos disseram lá que acreditavam, que deve haver financiamento indireto nestas coisas. Por exemplo, assinaturas pagas ou vouchers, coisas do género. Agora, aquilo que me parece é que, sim, isso é interessante, vamos discutir, vamos implementar algumas dessas coisas. Isso não vai resolver o problema de financiamento do jornalismo. Estamos muito longe de resolver o problema do financiamento do jornalismo. Nós estamos aqui a partir do princípio que as pessoas que nos estão a ouvir percebem como a questão do financiamento do jornalismo não é uma questão do jornalismo, é uma questão da democracia. Mas pronto, não tenho a certeza que toda a gente perceba. Talvez haja pessoas que acham que as redes sociais, etc., resolvem isto. E é exatamente por ser um problema da democracia que não tem que ser resolvido apenas pelos jornalistas ou pelos cidadãos, como por exemplo defendeu o secretário de Estado do Audiovisual, Média e Cultura, Nuno Artur Silva, exatamente nessa conferência.
como é que o secretário de Estado acha que um dos maiores problemas, pelo menos para mim, um dos maiores problemas da nossa democracia tem que ser resolvido individualmente. É exatamente, eu disse isso ontem na conferência, é exatamente o mesmo business as usual que nós usamos para resolver os outros grandes problemas da nossa geração, alterações climáticas, que é problemas globais, soluções individuais. E eu não acredito nisso. A solução também tem que ser nacional, global, para resolver esse problema. E eu acho que o Estado tem que ter um papel nisso. Como é que ele... Pode haver outra resposta, que é a expansão do serviço público que existe, não é? Lusa, RTP... Mas eu acho que isso não garante a pluralidade dos média, não é? Apenas a expansão... Eu acho que, obviamente, a RTP, a Lusa, ou seja, o que quer que for que venha a seguir, tem que ser, obviamente, defendido, mas isso não garante a pluralidade dos média. Eu acho que também tem que haver mais projetos como o Fumaça, tal como tem que haver o Público e o Expresso e o Diário de Notícias. O Observatório. São complementares. O Fumaça não se substitui a órgãos de comunicação social, eles têm que continuar. E eu acho que o Estado tem um papel em garantir que isso existe. Obviamente também vejo, como o Ricardo Costa disse, com cinismo e desconfiança, o Estado estar presente e ser um ator relevante na subsidiação. Obviamente vejo com cinismo e com desconfiança. Agora, eu não vejo mas também vejo com cinismo e desconfiança que seja apenas o grande capital a garantir que estes órgãos de comunicação... Pequeno, que aqui em Portugal já não é muito grande capital. Que estes órgãos de comunicação existem. E, portanto, eu acho que aquilo que tem que se vir discutir é, ok, se o Estado, por acaso, fosse um ator relevante na subsidiação do jornalismo, quais é que eram as regras? Quais é que tinham que ser as linhas vermelhas? Era, por exemplo, subsídios cegos à contratação de jornalistas sem precariedade? Cada jornalista que fosse contratado sem precariedade, que tivesse carteira de jornalista, tinha descontos na Segurança Social. O empregador não pagava a Segurança Social. Ou são, por exemplo, bolsas de jornalismo de investigação atribuídas a qualquer coisa como a DG Artes, por exemplo. Obviamente todas elas têm problemas e têm consequências que podem ser boas ou más, mas eu acho que isso é que devia estar a ser discutido amplamente. E isso não foi discutido porque foi por isso simplesmente colocado de fora. Foi colocado de fora e, portanto, nós não acabámos por não discutir durante estes 2 dias da conferência. E o problema aqui é como... Eu acho que há um ambiente político que não é bom para isso por causa da decadência da imagem do jornalismo, e o problema é que à medida que o jornalismo for se tornando financeiramente menos sustentável, a sua decadência vai ser cada vez maior e o ambiente político vai ser cada vez pior. Ou seja, um dia destes vai ser difícil até tu e eu andarmos a defender apoios públicos. Eu defendo apoios públicos ao jornalismo. Também não sei exatamente como é que isso se faz e tenho a minha base para dar poderes ao Estado, e eu defendo que o Estado deve ter poderes. É sempre partir do princípio que podemos eleger um Bolsonaro ou um Donald Trump. Partindo deste princípio, é sempre um bom princípio para decidir onde é que está a fronteira, quais são as garantias que têm que ser dadas. Vocês não têm publicidade. Pensas que isso vos faz ganhar maior independência? Bem... Não sei, nós nunca tivemos uma discussão muito grande acerca da publicidade. Nós não somos ideologicamente contra. Aliás, sempre dissemos isso. Nunca achámos que era... Acho que é uma possibilidade. Até termos no futuro, acho que é uma possibilidade. E a razão pela qual nunca tivemos esta discussão séria sobre se devíamos ou não avançar com a publicidade foi porque sempre que iniciámos a discussão de devíamos ou não, pensámos, a nossa escala nunca vai fazer com que isto seja a salvação da nossa sustentabilidade. Nós não temos assim tanta gente no nosso site, nem sequer temos assim tanta gente a ouvir-nos, que fosse relevante o suficiente para que a publicidade fosse uma das grandes... estou a lembrar-me em inglês, revenue streams, canais de receita para que a nossa sustentabilidade acontecesse. E, portanto, sempre que começamos esta discussão, depois pensamos, para que começarmos depois a entrarmos numa discussão bastante grande sobre, então se tivéssemos publicidade, como é que ela seria? Será que ela seria intrusiva? Tínhamos que arranjar uma maneira de não ser intrusivo, demasiado intrusivo para as pessoas que nos estão a ouvir. Não é? Um bocadinho, não é? Mas arranjar maneiras de não ser demasiado intrusivo para as pessoas que estão a ouvir. Quem é que são as pessoas a quem nós aceitamos publicidade? Será que vamos fazer uma peça, o Dá-lhe Gás, por exemplo, uma série sobre a exploração de gás no centro de Portugal, e depois vamos ter, sei lá, a EDP e a Galp a pagar? Será que queremos deixar-nos assim tão de fora dessa decisão que qualquer empresa vai poder ser aceite? Então, mas se não for assim, quais é que são as regras? Quais é que são as empresas quais é que são as empresas que nós aceitamos? Será que nós temos que conhecer a empresa suficiente para achar que ela pode estar a ser anunciada no nosso jornal? Ou no nosso jornal, no nosso órgão de comunicação social? Então essa discussão é uma discussão bastante difícil. Será que, por exemplo, a pessoa
o jornalista que está a fazer a peça pode ser ele próprio a negociar a publicidade que vai aparecer na sua peça? Ou será que há um conflito de interesse deontológico nessa decisão? E, portanto, é uma discussão bastante grande que nós nunca tivemos e que talvez tenhamos até nos próximos tempos, porque, como disseste, em maio nós vamos terminar. Portanto, temos que arranjar maneiras de conseguir continuar a trabalhar, pelo menos com condições. Vão terminar? Porque é terminar a Bolsa... Vamos terminar virtualmente se nada acontecer, porque neste momento, como estava a dizer, o dinheiro que nós ganhamos de donativos dá para pagar um salário, dá para pagar 2.000 e qualquer coisa euros, mas nós gastamos 10.000, 11.000 por mês com a nossa redação inteira. E as bolsas que nós ganhamos uma bolsa da Open Society Foundation, 2 bolsas da Open Society, que deu um total de $300.000, e depois ganhamos uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian para uma reportagem específica onde 2 jornalistas estão a ser pagos com essa bolsa. E portanto esse dinheiro vai acabar, não é? Portanto, em maio esse dinheiro acaba. Faz alguma diferença ter publicidade ou dinheiro da Open Society? Alguma direita dirá, aliás, que é pior, já que estão ao serviço de Jorge Soros, mas a Open Society tem uma agenda política, não é? Claro que sim. Há uma diferença grande, não é? A Open Society não pede em troca qualquer tipo de publicidade, não é? Passando o plenário. O que pode ser considerado ainda pior, não é? Porque não usam dinheiro em troca de um serviço. Claro, agora, aquilo que nós vimos de todas as discussões e também do contrato que está disponível no nosso site, nós fazemos sempre isso, é que não há qualquer interferência editorial. A nossa linha vermelha é há uma interferência editorial, então nós não aceitaríamos. Mas a partir do princípio que a Open Society não presta atenção em pormenor àquilo que nós fazemos. Isso tenho a certeza. Não, pronto, não tem uma pessoa, mas... olhando um ponto de vista um pouco mais teórico, se tu quiseres, eles renovaram a Bolsa, podiam não ter renovado. Totalmente. Tem riscos que não são pequenos. Totalmente. Bem, há uma grande vantagem em relação à publicidade da Open Society, da Bolsa que nós ganhamos da Open Society Foundation, que são $200.000 e não são algo muito pouco dinheiro que ganharíamos com a publicidade. Isso é obviamente uma vantagem. Sim. Depois há a vantagem, obviamente, de nós não temos que publicitar e não ser intrusivo para ninguém. Isso, apesar de nós publicitarmos por... Eu estou a levantar uma questão de princípio. Claro que é. Agora, sim, obviamente que também não há almoços grátis, não é? Obviamente que se nós durante, provavelmente, este ano e meio em que nós estivemos a trabalhar, fizéssemos uma coisa totalmente diferente daquela que nós fizemos antes de nós recebermos a bolsa. Contra a imigração, coisas contra a imigração, etc. E a Open Society Foundation viesse ver, que esta merda, no final, já não se pode... afinal, já não queremos trabalhar convosco e já deixava-nos dar dinheiro. Sim, obviamente. Mas eu sou transparente o suficiente para dizer que não há almoços grátis. Eu concordo que não há almoços grátis. E por isso é que o nosso objetivo é um dia não precisarmos de coisas como a Open Society Foundations, ou um dia não precisarmos de coisas como publicidade, e esse é o caminho que nós estamos a tentar fazer, é tentar chegar a um ponto onde as pessoas estão a pagar para o nosso trabalho, não é? Achas que há alguma possibilidade de surgirem projetos alternativos com dimensão e impacto para pôr em causa o jornalismo que se faz? Ou seja, não estou a falar em impacto, mas a partir do princípio, o Observador teve impacto, claro, faz agenda, e é um projeto político. Como são todos os projetos de jornalismo, eu concordo contigo. Achas que há vislumbras alguma possibilidade de surgir uma coisa com dimensão suficiente naquilo que tu defendes que deve ser o jornalismo e qual deve ser o seu papel, ou pelo menos naquilo que tu queres, o tipo de jornalismo que queres fazer, que existe alguma possibilidade de surgir uma coisa com dimensão para abalar o tipo de jornalismo que se faz? Eu não sei se para abalar o tipo de jornalismo que se faz no total, ter influência. Eu acho que sim. Aliás, basta olharmos para aquilo que está a acontecer no Brasil, não é? O The Intercept veio abalar completamente o tipo de jornalismo que se faz, não é? Veio trazer jornalismo feito de uma maneira completamente diferente, tão engajada como era engajada já todos os outros órgãos de comunicação social. Completamente. Então no Brasil isso nem sequer tem discussão. E aí há muito menos discussão e muito mais transparência em relação a isso do que há, por exemplo, em Portugal, em muitos órgãos de comunicação social. Mas veio claramente abalar. A dimensão do Brasil é completamente diferente da dimensão em Portugal, e portanto a pergunta talvez seja, pelo menos que eu trago, é se calhar não há a capacidade de fazer isso em Portugal, começando sem dinheiro, porque o The Intercept não começou sem dinheiro também, não é? Começou de uma base completamente diferente daquela que nós começamos, não é? O Intercept começou com a First Look Media, com agora não lembro do nome do tipo que coloca dinheiro no Intercept, mas começou com muitos milhões de euros, e nós não começámos. Acho que há uma possibilidade disso acontecer. Agora é preciso dinheiro para que isso aconteça. Mas isso não é um pormenor, não é? Não é um pormenor, e é um debate político. Porque é que não há dinheiro, não é?
Pois, não sei. Sabes que o nosso objetivo nunca foi ganhar um concurso de popularidade. Nós nunca quisemos ser o maior órgão de comunicação social em Portugal, nunca quisemos... Não é só o nosso objetivo. Ainda bem, porque eu gosto muito das coisas que vocês fazem, mas não vai acontecer. Mas nunca tivemos essa ilusão nem essa pretensão. E talvez até se pudesse... Sei lá, se calhar as pessoas, outros administradores ou fundadores do Observador ou das coisas mais recentes, podemos falar do Observador e do EC, até podem achar estranho como é que alguém quer começar uma coisa mas não quer ganhar a concorrência, etc. O nosso objetivo não foi esse. E portanto, eu nunca pensei nisso como uma possibilidade, nunca pensei que aquilo que nós queríamos era agora tentar arranjar 2 ou 3 ou 4 ou 5 milhões de euros para tentar fazer isso. Aqui mais do que ser o maior ou não ser o maior, tu falaste do Intercept. O Intercept está muito longe de ser o maior, estamos a falar do efeito que tem. O Observador também está muito longe de ser o maior e abalou, claro. Mudou a agenda como queria, aliás, porque sim, sem dúvida. É um projeto totalmente político desse ponto de vista, só não tem essa... Não sei se chega a ter essa transparência de o dizer, e eu estou a perguntar, num campo oposto, se tu achas que é possível. Por acaso o estatuto editorial do Observador diz o que é politicamente, mas que não se assume, é como um projeto, sim, mas não tem que se assumir, é evidente para toda a gente, acho eu, que é um projeto político. Não sei se é evidente para toda a gente, vários jornalistas, incluindo do Observador, me dizem, não, isso é só nos colunistas. O que não é verdade, ponto final. Ou seja, porque muita gente me pergunta isto, mas porquê é que não há? A coisa costuma ser posta, porquê é que não há um observador à esquerda? E a primeira coisa que eu digo, se fosse à esquerda não era um observador. Ou seja, não é porque não é um pormenor. Mas achas que, por exemplo, isso aconteceu quando o Público nasceu, por exemplo? O Público nasceu como... O Público não nasceu... A diferença do Público em relação a outros projetos jornalísticos não era o seu posicionamento político, do meu ponto de vista. Eu lembro-me, eu estava, aliás, no Diário de Lisboa, na altura, a diferença é que eram projetos jornalistas, que arranjou um empresário, mas eram projetos jornalistas. E isso era a coisa radical na altura. Não era, tanto fazia se fosse ser de esquerda ou ser de direita ou ser... Hoje em dia continua a ser radical. Hoje em dia é uma impossibilidade, não é? O Fumaça é um projeto jornalista. Está bem, é uma impossibilidade com a dimensão que o Público teve imediatamente. Olha, gasto num bom exemplo. Teve. Pois, a questão é o capital. A questão é de onde veio o dinheiro. Pois, isso eu não sei. Num país que, inclusive, tem menos capital do que tinha na altura, não é? Pois, talvez isso eu não sei onde é que se arranja esse capital. Tenho a mesma pergunta que tu. Onde é que estão os empresários progressistas? Quando souberes, aviso. Recebeste um prémio da mão, acho que foi da mão do Marcelo Rebelo de Sousa, que costuma ser o Presidente da República. Por acaso foi da mão do Presidente da Galp. Foi? Melhor ainda. Mas o costumava ser dado pelo Presidente da República. Estão todos em linha, mas depois uns dão outros dão outros. Okay. Por acaso, neste caso, no meu tempo era o Presidente, foi irónico. Mas... Era o Presidente que os dava, acho que era o Presidente que os dava a todos. E ele próprio é um símbolo da relação íntima entre o espetáculo político e mediático. Vocês recusam o jornalismo de espetáculo, é uma das coisas que insistem muito, mas não há sempre um lado performativo em tudo o que esteja relacionado com a comunicação. Onde é que é exatamente a fronteira? Eu devo dizer que eu, que também recuso o jornalismo de espetáculo, sou cuidadoso na utilização dessa expressão. Na expressão... Espetáculo. Porque há mesmo um lado performativo, sempre no jornalismo, em tudo o que tem a ver com comunicação. E onde é que achas que está exatamente a fronteira? Não sei onde é que está a fronteira, até porque nós... Não sei onde é que está a fronteira. Não sei, é uma discussão interessante de ter. Mesmo quando nós estamos a fazer uma peça, quando nós estamos a fazer uma série que tem 6 episódios e mais de 6 horas, nós queremos que as pessoas continuem a ouvir até ao final e, portanto, nós temos que conseguir... Há informação que se sacrificam, há coisas que são sacrificadas a bem de alguma ligeireza que permita... obviamente. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto, e os camaradas da minha redação sabem perfeitamente, eu gosto muito de legislação. Gosto muito de legislação e ir perceber o que é que mudou de uma para a outra e quem é que votou. E há muitos drafts meus das peças inicialmente que são muito editados, porque eu às vezes ponho-me ali a ler artigos e acho que as pessoas têm o mesmo interesse que eu e não têm, não é? Portanto, obviamente, tem que se fazer essas escolhas e também são escolhas de... Não sei se diria que são escolhas de espetáculo, mas são escolhas para garantir que as pessoas continuam interessadas a ouvir aquilo até ao fim, porque nós achamos que aquilo é importante. Porque eu vou dizer-te uma coisa, é que uma das minhas grandes preocupações, agora pondo a coisa, podemos chamar progressista, de esquerda, como se quer, eu acho que a esquerda está a ficar bastante chata.
E acho que pior do que Em Portugal ou no mundo? Porque no Brasil não sei se isso é assim. Os brasileiros nunca são. Os brasileiros que têm sempre uma vertente de espetáculo muito grande, seja à esquerda ou à direita. Não, mas mesmo esses acho que estão a ficar bastante chatos. Eu acompanho algumas coisas e mesmo esses estão a ficar chatos. Achas que a direita é mais sexy que a esquerda? Acho que como vive bem com a ideia do espetáculo e do comércio, cede com mais facilidade. A esquerda tem um trabalho mais difícil a fazer. Mas não é nada mais trágico, porque a esquerda não era chata. Pelo contrário, a direita é que era aborrecida. E há um lado que me preocupa, mesmo no jornalismo, mesmo em projetos jornalísticos, que se acha que ser sério é ser aborrecido. E se essa ideia se instala, não vou dizer a palavra, estamos tramados. E que, portanto, há mesmo ali um meio termo que se tem que conseguir encontrar. Eu falo por mim. Eu digo sem nenhum problema. Eu cedo ao espetáculo. Qualquer pessoa que acompanhe. Quais são as decisões que tu fazes quando cedes ao espetáculo? É mesmo caso a caso. É mesmo... Mas é escrever sobre coisas que achas que têm mais interesse, que estão trending no fazer Twitter. no meio, como eu escrevo todos os dias. Sim, umas vezes é. Nós somos muito maus a para fazer ao lado, isso. ou seja, umas vezes para depois ao lado, eu não teria problema nenhum tendo um projeto editorial de ter um projeto editorial de jornal, de ter uma parte sobre tendências e modas, e nenhum problema se isso permitisse que as coisas que são importantes e que estão lá, noutro sítio, tenham leitores. Ou seja, eu acredito muito na negociação, em tudo. Acredito muito neste... Há um exemplo muito interessante que é o do BuzzFeed. Não é? O BuzzFeed tem muito espetáculo, mas depois tem das melhores investigações jornalísticas que há no jornalismo digital. Talvez não tantas como eu gostava que eles tivessem, e por isso eu não sigo nem dou dinheiro ao BuzzFeed, e dou a outros. No Fumaça nós temos muita dificuldade com isso. Acho que talvez também tenha a ver com uma razão, que é, nós somos muito poucos e temos muito pouco tempo e demoramos muito tempo a fazer as nossas peças. E, portanto, nós às vezes demoramos 6 meses a fazer uma peça. E se eu demorar 6 meses a fazer uma peça, eu só vou fazer 2 peças por ano. Claro, eu compreendo. E, portanto, como eu só vou fazer 2 peças por ano, eu não vou escolher fazer coisas que não sejam as coisas que eu acho que são as mais importantes nessa altura. Isso é uma questão prática, não é? E, portanto, não sei... Mas agora o espetáculo, até as revoluções tinham o seu lado sexy e espetacular. Até elas, essas tinham bastante sempre. Ou seja, tem a ver com... Há aqui qualquer coisa... Eu quando estou a perguntar isto, é se tens consciência que há sempre uma componente de espetáculo. Claro, há sempre uma componente até de entretenimento, de um certo sentido. Agora, de prazer. E que não é exclusivamente intelectual. E que não é exclusivamente intelectual. Claro que sim. Agora, tem de... nós não somos muito bons a fazer isso, sabes? Nós escolhemos quase sempre temas que provavelmente, se eu fosse falar com a maior parte dos meus amigos, eles iriam dizer: pá, não tenho interesse nenhum nisso, não quero, não vou perder 6 horas da minha vida a ouvir isso. E por isso talvez o nosso jornalismo até seja, lembro-me da economista Susana Peralta disse-me esta semana, uma discussão bastante interessante, disse: o teu jornalismo é mais elitista do que o jornalismo de todos aqueles diretores de jornais que querem fechar o seu jornalismo, e que tu dizes que vai ser elitista eles fecharem o jornalismo. Bem, é uma discussão interessante. Talvez o nosso jornalismo seja bastante elitista também. Quando estavas a falar, se eu fechasse o meu podcast, sim, havia muitas pessoas, provavelmente a maior parte das pessoas que ouve deixaria de ouvir. Não tenho dúvidas, nós temos muita gente a ouvir, e muita gente, aliás, que não concorda com o que eu estou a fazer, mas tem curiosidade suficiente. Agora, há uma coisa que é verdade. Os meus podcasts, que até tenho ideia que são um bocadinho menos elitistas do que o Fumaça faz, mas isso é uma talvez não, se calhar não faço ideia. Não tenho um elitómetro para medir, mas sim. Mas tu convidas algumas coisas para vender, portanto, sim, talvez seja isso. Então, estou a convidar a ti, é para isso. Assim, o meu é claramente para o teu podcast subir no iTunes. Não, a minha é que não deixa de ser elitista. Ou seja, fazer coisas que são mais difíceis de consumir
têm exatamente o mesmo efeito. E que demoram mais tempo a ser consumidas? Tem o mesmo efeito de que fechar do ponto de vista financeiro, porque os instrumentos para aceder à informação não são só financeiros. São financeiros, são culturais. Não tenho dúvidas disso. E também não tenho a certeza que a esquerda deva trabalhar exclusivamente para quem tem tempo. E para quem tem tempo e instrumentos culturais para consumir um determinado tipo de... Sim. Eu tenho um amigo que defende, eu não defendo, porque defendo que o que fazia falta era a esquerda ter um jornal tabloide, como no Reino Unido tem, não é? No Reino Unido há jornais tabloides de esquerda. Eu não vou por aí porque acho que há uma incompatibilidade de partida, não é? Quer dizer, é fazeres o contrário do que queres que aconteça, não é? Mas acho que a esquerda tem que fazer jornalismo popular. Sim, só não somos nós. Muito obrigado, Ricardo, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.